você escolheu um médico, uma nutricionista e uma educadora física para ser estes pilares da vida saudável? Olha que legal, como nós conversamos ali inicialmente, né? Muitas pessoas têm já essa consciência do que precisam fazer efetivamente, mas não tem esse acompanhamento técnico, não tem essa informação. Então, eu sei que eu preciso me alimentar saudável, mas peraí, o que é se alimentar saudável para você? O que é comer de forma saudável, individualmente e pontualmente, de uma forma personalizada para o teu ser único que é, como cada um de nós? Eu preciso recorrer a quem? A uma nutricionista, a um nutricionista. Eu preciso desse profissional do meu lado. Eu sei que para ter mais saúde, eu preciso fazer atividade física. Mas espera aí, qual atividade física que você precisa fazer? Qual vai ser o melhor plano para você? Qual vai ser o melhor exercício para você, de repente, com as tuas limitações, de uma forma individual? Qual é o profissional que você precisa buscar? A educadora física, uma personal, alguém que esteja do teu lado te orientando, alguém que estudou para isso e que consegue passar com competência técnica aquilo que você precisa individualmente, seja uma musculação, seja uma dança, seja o crossfit, mas sempre de uma forma muito orientada. E trazendo a medicina com todo o embasamento científico, né? Isso é muito importante também, trazendo assuntos que sejam pautados aí em pesquisa, como só a medicina consegue nos trazer. Muitas vezes isso aumenta a nossa consciência de, opa, peraí, eu estou enxergando o meu corpo como meu templo, mas como uma máquina perfeita. Então, eu me formei em odontologia, estudava lá anatomia, né? E eu ficava encantada e fascinada demais. Você também, né? Sim. Todos nós, né, na verdade, estudamos anatomia aí. Eu ficava fascinada com relação a essa perfeição que é o nosso corpo, né? O nosso corpo humano. A estrutura óssea, os músculos, nervos, enfim. Quando a medicina traz essa luz para o que o nosso corpo funciona, do como ele funciona, às vezes tem aquele despertar. Nossa, realmente, eu preciso cuidar de mim. Eu moro dentro desse corpo, eu preciso cuidar dele, de cada órgão. De que maneira que eu vou fazer isso? Precisa de um médico do nosso lado para isso. E precisa de alguém que esteja levando você a momentos de reflexão e ao autoconhecimento, e aqui entra o desenvolvimento pessoal, para você realmente se observar, para você se analisar, colocar a luz exatamente no teu comportamento. E aqui vem o lado emocional, né? Aqui vem o lado sentimental. Então, realmente, para mim, são esses 4 pilares fundamentais para a gente construir, principalmente, eu gosto muito desse termo do gerenciamento de um estilo de vida saudável, né? Podemos estar falando nesse momento com muitos empreendedores. Quem é empreendedor sabe que dentro das empresas nós precisamos gerenciar cada um dos processos, né? São várias frentes diferentes. Então, olha que legal a gente pensar no nosso corpo como a nossa máquina e como a nossa própria empresa também. De que maneira que eu tenho que gerenciar com relação à minha saúde emocional, à minha saúde do meu corpo físico, gerenciar o meu comportamento, as minhas decisões diárias. Então, esse termo é interessante quando aliado com esses 4 pilares que estão aqui hoje de uma forma muito agradável nessa mesa, né? Meu Deus, Dani, mas é tão difícil eu gerenciar a minha vida. Como é que eu vou gerenciar o meu corpo? Como que a pessoa faz isso? Quanto tempo é necessário, importante ela parar por dia para ela conseguir parar para analisar ou programar, planejar? Eu vejo as pessoas não têm um planejamento do dia, da rotina, elas ficam perdidas e acham que vão perder muito tempo para fazer isso, né? Eu gosto muito de, logo nas primeiras sessões, quando eu faço, por exemplo, mentoria individual, convidar esse mentorado a fazer algumas perguntas antes de dormir. Então, pegar um caderninho ali, como se fosse um diário mesmo, né? E anotar ali algumas perguntas de como foi o dia, quais foram os principais acertos, quais foram os principais aprendizados. O que dura ali algo em torno de 2, 3 minutinhos. Será que a gente não tem esses 2 ou 3 minutinhos para parar por um momento e fazer aquilo que precisa ser feito? A gente trabalha muito com a linha dos agradecimentos também, né? Ao invés de focarmos naquilo que de repente não está dando certo, nunca deixarmos de lembrar daquilo que está funcionando na nossa vida, ou seja, de pensarmos nesses pontos de gratidão, né, do que realmente funciona no dia a dia. E isso leva o quê? 30 segundos, talvez? Então, é um tempinho muito curto, inicialmente, para a gente mergulhar nesse processo de autoconhecimento. E à medida que a gente vai dando os pequenos passos, que são os mais importantes, é claro que daí a gente vai aprendendo a gerenciar
gerenciar a nossa agenda, identificar quais são os nossos ladrões do tempo, né? Ao longo de cada dia, quais atividades, quais tarefas estão drenando o nosso tempo, impedindo de atingirmos aquilo que idealizamos, né? Claro que com o passar do tempo, a gente vai construindo a nossa escada cada vez maior. Tem uma imagem bem legal que demonstra, assim, degraus que são grandes demais, e aí as pessoas tentam escalar esses degraus e parece ser tão difícil, e um outro bonequinho vai escalando o degrau pequenininho, sabe? Um degrau por vez, que ele é mais curtinho, assim, mais fácil de ser feito, mas ele faz isso de uma forma constante. Quem que chega antes lá no final? Aquele que escala e que reconhece essa importância dos pequenos degraus, ou seja, dos pequenos passos, né? Que são os mais importantes. O bom que você vai falando, eu já vou aqui, meu Deus, o que eu estou fazendo que está drenando meu tempo? Porque a gente sempre tem alguma coisa a melhorar, né? Sempre a gente tem que parar para se analisar. Porque é tão individual, às vezes, o que impede alguém de chegar em determinado resultado, né? Se a gente for parar para pensar em todos os pilares que sustentam a nossa vida, seja o afetivo, o pessoal, o profissional, o financeiro, o familiar, o espiritual, às vezes, de repente, não está conseguindo criar um novo estilo de vida mais saudável, por exemplo, porque precisa ter uma conversa muito difícil com o cônjuge, precisa resolver algo que está aqui, ó, sabe? Aquilo que está incomodando tanto internamente e deixa a pessoa ali frustrada, triste, desanimado, vai levando os dias assim, porque precisa realmente ter aquela conversa de qualidade com um parceiro ou com algum familiar importante, ou às vezes dentro do âmbito profissional, dentro da empresa, né? Às vezes precisa treinar melhor os seus colaboradores e tá com aquilo na cabeça, não consegue resolver. Isso impacta daí, nesse caso, negativamente, até para a vida pessoal. Então, por isso que é tão importante essa avaliação individual, sabe? Para que cada um consiga identificar o que eu preciso melhorar na minha vida. Qual é a área que hoje eu preciso direcionar mais atenção, que se eu colocar atenção nessa área, as outras irão melhorar como consequência, né? E perceba o quanto isso é individual. A minha vida é completamente diferente da vida de cada um de vocês e de cada um que está nos assistindo nesse momento. Por isso que é um processo mesmo de mergulho interior na nossa história, na nossa rotina, e por isso que acaba sendo tão perigoso, muitas vezes, compararmos a nossa vida com aquela vida que vemos, muitas vezes, nas redes sociais de outras pessoas. É muito legal quando a gente compara a nossa figura do eu do hoje com esse eu do passado para esse eu do futuro que vai ser construído ainda.